Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Então vamos aqui para a nossa atividade. Fale sobre o tempo. Então a gente está nessa saga. Il fait beau, c'est super. Alors, il fait beau, c'est super. Il fait beau, c'est super. Então, il fait beau é uma expressão muito utilizada sempre que o tempo está bonito, né? O céu está azul, está ensolarado. Então, é comum a gente falar dessa forma, il fait beau, d'accord? C'est super, então é legal, então indicando aí que vai ser um bom dia. Então, aqui até a tradução está bom tempo, então se referindo de fato a um dia ensolarado normalmente. En été, les parcs sont très jolis. Alors, en été, les parcs sont très jolis. En, Ó, então, o que que acontece aqui? ET é verão. Então, para as estações do ano, geralmente a gente vai utilizar en para indicar aquela estação. En été, en hiver, en automne. Exceto a primavera, que aí a gente utiliza o printemps, d'accord? Por quê? Porque été, hiver e outono começa com um som de vogal. Então, por isso é utilizado o en. Já printemps já começa com uma consoante, então por isso utilizaria o. Senão tudo seria com o, d'accord? Les parcs sont très jolis, então os parques são muito bonitos. Voilà. Les chats préfèrent rester dehors. Les chats préfèrent rester dehors. Então aqui os gatos preferem ficar do lado de fora. Então lembrando que a palavra dehors significa lá fora. Aqui traduzindo também como ao ar livre, que dá o mesmo sentido. Então os gatos preferem ficar lá fora. Préfère, a gente percebe aqui esse final com ENT, que não se pronuncia. Ele está dessa forma por causa da conjugação, que é no plural, né? Les chats, eles, préfèrent. Então final ENT que não se pronuncia. Vous dînez dehors d'habitude? Vous dînez dehors d'habitude. Então, vocês jantam, e aí ele traduz aqui dehors como ao ar livre, geralmente ou normalmente. D'habitude é para falar de um hábito, de algo que faz com uma certa frequência. Então, tem várias formas de traduzir, mas é muito comum o francês utilizar habitude para expressar o que ele faz com frequência, para falar de um hábito, que existem vários sinônimos. Eu poderia falar em francês mesmo, normalement, généralement. Então, são várias palavras, mas o d'habitude é muito comum. Então, aqui vocês jantam ao ar livre normalmente. Então, aqui é uma das formas que pode ser traduzido d'habitude. il fait quel temps maintenant? Il fait quel temps maintenant? Então, que tempo está fazendo agora? Il fait quel temps? É uma frase comum para saber qual é o tempo, como é que está o tempo agora. Tá chovendo, tá sol, il fait beau, né? Está bonito. Então, essa é uma frase legal para você aprender. E o maintenant, que significa agora. Lembrando que o maintenant, olha a pronúncia dele. Eu tenho um E no meio que não pronuncio normalmente, tá? Ah, se eu pronunciar tá errado? Pode pronunciar, vão te entender perfeitamente, né? Maintenant. Mas o francês vai pronunciar maintenant. Então, vai cortar esse E e vai juntar as duas partes, as duas outras partes da palavra. Maintenant. On continue. En été ou en automne? Ó, aqui já vemos na aplicação o en. Alors, en été ou en automne. Então, no verão ou no outono. E a gente percebe a palavra outono, ela é um pouco contra-intuitiva na pronúncia. Por quê? Tem esse MN. Só que eu só vou pronunciar o N, tá? Então, outono, outono. D'accord? Esse M eu não vou pronunciar ele. Então, aqui significa no verão ou no outono. Voilà. Então, aqui, bem tranquila a tradução, é só para a gente conhecer mesmo essa preposição en, que é utilizada para as estações do ano. Il fait quel temps cette semaine? Alors, il fait quel temps cette semaine? Attends. Temps. Então, aqui temos duas palavras, attends e temps. Attends significa esperar e temps significa tempo. Então, faz qual tempo, qual é o clima esta semana. Aqui a gente está perguntando, tem uma outra palavra aqui para expressar isso, que é météo.
Météo significa a previsão do tempo, que é muito utilizado. Então, essa mesma pergunta aqui, eu poderia perguntar da seguinte forma: Quelle est la météo cette semaine? Então, seria exatamente o mesmo sentido para saber qual vai ser a previsão do tempo desta semana. Louis est dehors dans le jardin. Então, aqui já vemos que o dehors já não está sendo traduzido como ao ar livre, né? Ele está sendo traduzido como fora, está fora, no jardim. Então, dehors expressa isso, expressa do lado de fora. E aqui, por exemplo, no quintal, no jardim, dans le jardin. Voilà, Louis est dehors dans le jardin. Il fait beau demain aussi? Il fait beau demain aussi, então faz bom tempo amanhã também. Faire. Fait. Fait. Então aqui temos faire e fait. Faire, que é de fazer, que é no infinitivo, e fait, que é o verbo conjugado, que é o que vai se aplicar aqui. On déjeune dehors. Então a gente almoça lá fora, aqui já traduzido como ao ar livre, mas se expressa do lado de fora. Voilà. Que tempo está hoje? Alors, quel temps ou il fait quel temps aujourd'hui? Aujourd'hui. Voilà. Aqui tem várias formas da gente perguntar isso, né? Então eu poderia falar quel temps fait-il aujourd'hui? Por que que eu comecei com il? Porque o aplicativo já me traz aqui alguma dica, ele dá a letra maiúscula da primeira palavra. Então, il tá com a letra maiúscula, por isso eu comecei com esse il, para poder a gente acertar aqui na atividade. Mas eu poderia fazer essa pergunta botando quel na frente. Quel temps fait-il aujourd'hui? Estaria perfeito. Il fait quel temps aujourd'hui? Também tá legal, mas acho que na gramática eu aplicaria mais a outra forma. Aqui também tá perfeito, a pessoa vai entender, não tô deixando de ser mais formal ou menos formal. Marie travaille dehors en hiver, alors elle a souvent très froid. Mais elle adore ce nouveau travail, c'est très intéressant. Então a Maria trabalha lá fora no inverno, então ela sempre sente muito frio, tá? Ela a froid, ela sente frio, ela está com frio. E o francês fala ter frio. E aí a gente tem souvent, que é com frequência, très froid, ou seja, muito frio. Ela sempre está, ou ela frequentemente está com muito frio. Mais elle adore ce nouveau travail. Então, mas ela adora esse novo trabalho. C'est très intéressant. É muito interessante. Então, Marie aime son travail, com certeza. A froid en été. Não é porque ali a gente está falando en hiver, que é no inverno. Travaille dans un bureau, não mesmo porque é do lado de fora, é dehors. Então, primeira opção correta. Está bom tempo na nossa casa. Alors, il fait beau Beau. chez nous. Nous. Aqui eu acho que eu traduziria de uma forma até melhor, tá? Il fait beau chez nous, por exemplo, imagina eu estou aqui no Brasil e eu estou falando com alguém que está na França. E aí eu quero falar que aqui no Brasil o tempo está bonito, o tempo está bom. Então eu utilizaria essa frase, il fait beau chez nous. Chez nous dá o sentido de na nossa casa, ou onde eu estou. Então expressa isso para alguém que não está no mesmo ambiente que eu. Normalmente o chez reporta a casa, tá? Ao lar, aonde eu moro. Então pode ser a cidade, pode ser a casa, pode ser o país. Então tudo depende com quem eu estou falando. Il fait beau, o tempo está bonito, de forma geral. Voilà. En général, il fait beau en été. En S não faz sentido nenhum. En bleu, em azul, também não faz sentido nenhum. Então, en été, que é no verão. Então, lembrando que a palavra été, que significa verão. Très bien. Il fait beau chez vous aussi? Il fait beau chez vous aussi. Então, faz bom tempo, ou o tempo está bonito na casa de vocês também. Ou então, complementando aquela primeira frase, aí onde você está. Voltando, eu estou falando com alguém que está na França, eu estou no Brasil. Il fait beau chez nous, né? Então, o tempo está bom aqui no Brasil, aqui na nossa casa, aqui onde eu moro. Il fait beau chez vous aussi. Então, o tempo está bom aí também, aí onde você mora, no país ou na cidade onde você mora. Então, percebe que esse chez, ele pode abranger um pouco mais, não só a casa em si. Voilà. Il fait quel temps? A Paris, então em Paris, porque sous le canapé, debaixo do sofá, não faz sentido nenhum.
Dans l'assiette, dentro do prato, também não faz sentido nenhum. Então, que tempo está fazendo em Paris? Il fait quel temps à Paris? É a nossa resposta. Il fait quel temps à New York? Alors, il fait quel temps à New York? Então, a gente vê que essa palavra il fait quel temps se estende para perguntar o tempo em outros locais, como, por exemplo, em alguma cidade específica. E voilà! Então, se você gostou do vídeo aqui, não deixa de curtir e compartilhar. E já deixa seu comentário também se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu explique algo melhor. Merci beaucoup et à bientôt!